Eu quero aproveitar que esse final de semana foi um pouquinho mais leve nos tópicos que a gente abordou aqui. Ontem falamos sobre o Pirula, sobre um vídeo que ele tinha feito aqui falando sobre o YouTube, sobre um pouco a frustração dele, a decepção dele com a plataforma. Hoje de manhã eu fiz um vídeo sobre história, sobre a verdade, a questão histórica e a verdade. E agora eu quero aproveitar para dar uma atualização sobre o livro meu que está sendo traduzido agora, né, que é A Minha Especialidade é Matar, Como o Bolsonarismo Tomou Conta do Brasil, que é uma coletânea de artigos que eu publiquei ao longo do ano passado e metade desse ano, que, analisa o bolsonarismo, né, o Bolsonaro e o bolsonarismo, como o Bolsonaro foi aos poucos sequestrando o debate público, porque foi o que ele fez, na verdade. Ele monopolizou o debate público, a gente não consegue mais falar nada que não surja o Bolsonaro no meio, o Bolsonaro, o que o Bolsonaro falou, que merda que ele disse agora, então ele acabou meio que tomando conta de tudo, né? Tomando conta do imaginário coletivo, e a gente vive meio que em reação aos absurdos, às bobagens que ele fala ou aquilo que ele faz. Acabou sendo meio inevitável nesse momento. E falar um pouquinho sobre as traduções e falar sobre os bastidores, né? Como é o processo de escrita de um texto, como é que eu faço, como é que eu me organizo aqui para escrever um livro como esse ou os outros livros que já tenho publicados ou escritos. Então, para começar, sobre a tradução, né? Como eu disse para vocês aqui, a gente organizou uma força-tarefa de tradução desse livro. Ele saiu em português na Amazon algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, eu acho, ou uma semana atrás, não sei, 2 semanas atrás, eu acho. Publiquei na Amazon e depois, em seguida, conversei com o meu editor, que é o Salvio Nincotter, e combinamos de publicar a versão impressa também desse livro. Está na pré-venda agora. Ele está disponível na Amazon para quem quiser ler a versão digital, no Kindle, no celular ou no computador, e em breve sairá a versão impressa, que irá para quem comprar na pré-venda, que está com desconto agora, e irá também para as livrarias. Portanto, se você quiser o exemplar físico, né, ter o livrinho de papel na mão, vai sair também. Eu imagino que vai ser bem bonito, já vi aqui o miolo do livro, a capa também, que foi inspirada na capa original da Amazon, então vai ficar bem bonito mesmo o livro e serve como um documento histórico desse momento. São artigos escritos no calor do momento, né, no calor da hora, artigos escritos compreendendo certos instantes específicos do governo Bolsonaro, algumas falas dele, alguns atos dele, atos de ministros, Sérgio Moro, Weintraub, ou seja, tem todo esse zoológico que compõe o governo Bolsonaro e foram escritos em tempo real. Portanto, era uma visão parcial do cenário. Agora, depois de 1 ano e meio, né, a gente pode voltar e reler esses textos e ver assim como tudo que a gente vê agora na pandemia, todo o desmando do Bolsonaro, todo esse caos, todo esse desajuste, toda essa confusão já estava presente desde o princípio, e muito antes, na verdade, né? O Bolsonaro é um agente do caos. Então, essa coletânea de textos aqui, como eu disse já em outros vídeos, para mim foi muito poderoso reler isso, porque assim, é um soco na cara, você lê tudo junto assim e fala, gente, que absurdo, como a gente foi vindo gradualmente até esse ponto, sendo que, inconcebível, é inconcebível. Então, como eu disse, eu lancei a ideia de traduções e muita gente apresentou. Sem brincadeira, eu acho que foram umas 130 pessoas que me escreveram aqui para ajudar com as traduções. Eu montei uma equipe aqui de tradução que foram os primeiros que se prontificaram. Eu imagino que tem aqui, deixa eu dar uma olhada, umas 80 pessoas que estão ajudando para traduzir para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o italiano e para o alemão. Nesse momento, né? Esses idiomas aqui principais já estão sendo traduzidos, já estão bem avançados. Eu imagino que essa semana que vem já tenhamos todos os textos traduzidos desse primeiro grupo aqui. E depois começar a revisão e lançamento desses livros, né? Como eu disse, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. A vantagem é que nesses idiomas, ou eu falo muito bem, então eu posso reler o original e saber, né, verificar a tradução e verificar, alguma coisinha que possa ter ficado um pouco fora, ou não era exatamente aquilo que tinha dito, ou ajudar numa nota de tradução, porque é importante quando você traduz um texto, principalmente um texto de não ficção, muitas vezes você é obrigado a pôr umas notas de tradução para que o leitor estrangeiro compreenda o que você está falando, né? Quem são esses personagens, o que é isso exatamente. Então, em inglês e espanhol eu leio como português, então assim, eu entendo tudo, não tenho nenhum problema para ler nesses idiomas, posso ajudar na revisão com o pessoal aqui. No italiano eu leio bem, então também posso ter uma noção ali como é que está a tradução. O francês é mais rudimentar, então vai ser meio que por alto. E o alemão eu estudei durante 2 anos, não domino o alemão, leio, meio que por cima também, mas nesses idiomas eu posso ter uma certa segurança ali de como ficou o material. E agradeço muito quem participou, né, quem está ajudando nessas traduções, porque realmente tem sido um trabalho emocionante de ver.
o modo como estão se comunicando, nos termos, né, tentando ajustar os termos para que fique uma consistência em todos os artigos, o modo como as pessoas estão se comunicando comigo, então é muito emocionante mesmo. Agradeço a todos vocês que estão participando desse mutirão aqui de tradução, realmente é comovente o que está acontecendo, pessoas se voluntariando para fazer essa tradução para, sabe, os mais diversos idiomas, porque eu falei que os principais, que são esses 5, né, que tem mais pessoas que se disponibilizaram para isso, mas também já estão trabalhando em tradução agora, pelo que eu saiba, no romeno, no dinamarquês e no turco, que já vão começar a trabalhar nesses textos também. E há outros idiomas que têm voluntários, que é o holandês, o japonês, o sueco, o russo, o hebraico e o húngaro, que ainda tem que organizar como faremos com esses idiomas. E essa semana se apresentaram também para traduzir para o Esperanto. Se vocês não sabem, o Esperanto é uma língua artificial, né, artificialmente criada no século XIX, que seria uma língua franca, né, com o sentido de ser uma língua universal para que pessoas do mundo inteiro pudessem se comunicar, meio que para substituir o latim ou mesmo para substituir o inglês, né, mas seria uma língua franca, embora não tenha tanta adesão assim mundialmente quanto se imaginava, né. Foi muito forte durante umas décadas, mas depois perdeu um pouco de tração, e uma editora espanhola de Esperanto, que publica livros em Esperanto, também se interessou por publicar o livro. Então, a ideia agora é lançar nesses idiomas que estão sendo traduzidos. Se aparecer mais gente em outros idiomas, será bem-vindo, porque a gente pode lançar no máximo de idiomas que for possível. Alguém falou em Klingon aqui, alguém falou em Klingon no Twitter, se aparecer gente para Klingon também a gente traduz, ou seja, nos idiomas que estiverem para traduzir, a gente traduz e vamos lançar no mundo inteiro, e se por acaso aparecer algum tipo de publicação impressa em outros países também, daí certamente o livro, além da versão digital, vai ter também versão impressa para onde surgir a oportunidade. No Brasil sairá pela Cota Editorial, pelo Salve, né, o Salve vai publicar, sairá pela Cota Editorial no Brasil e em Portugal também, que eles têm uma filial em Portugal e vai sair em Portugal. A versão impressa Brasil e Portugal e talvez Espanha, ainda estamos vendo a viabilidade disso, se será possível ou não. Mas a princípio Brasil e Portugal terão versão impressa. E nos outros idiomas a versão digital com certeza. Então novamente eu agradeço a todos vocês que se prontificaram, que se voluntariaram, que estão trabalhando já nos textos. Muito obrigado mesmo, sabe, é muito emocionante fazer parte dessa comunidade agora que a gente criou aqui e com pessoas tão dedicadas e tão, sabe, caridosas nesse sentido de realmente fazer sua parte e contribuir para espalhar essa mensagem para o mundo. No caso dos artigos, eu quero mencionar para vocês como é o processo de escrever esses artigos, né? Porque quase todos os artigos desse livro foram publicados na Carta Capital, que é a revista no qual eu publico no portal deles, no site deles. E lá o esquema de trabalho é o seguinte: uma semana eu publico um artigo, na outra semana eu publico um vídeo. E eu até quero ver com o meu editor se será possível a partir do próximo mês talvez fazer só artigos, porque para mim é complicado fazer um terceiro vídeo na segunda-feira, que fica muito pesado. Realmente, para mim fazer um vídeo adicional é muito difícil. Eu poderia escrever 3 artigos por semana, para ser bem sincero para vocês. 3 artigos por semana. Eu até quero ver se surge uma nova publicação aqui, alguma outra revista, algum outro jornal também para publicar artigos, mas é o meu trabalho, eu sou um escritor. Para mim, sentar e escrever um artigo é muito mais simples, é muito mais, sabe, fluido do que publicar um vídeo. Para publicar um vídeo me dá, sabe, para mim gravar um vídeo dá até uma certa tensão assim antes de gravar, porque, sabe, eu falei ontem, né, quando eu falei sobre o Pirula, como foi a minha curva aqui de aprendizado, como foi a minha transição de escritor para YouTube. Eu não cheguei a mencionar esses detalhes, mas para mim não foi bem uma escolha, na verdade. Não foi assim, eu quero ser youtuber, eu quero fazer vídeos, eu quero estar na câmera. Para mim, no começo, se vocês assistirem meus primeiros vídeos aqui, eu diria que durante 2 anos eu estava totalmente desconfortável diante da câmera. Para mim, assim, era muito difícil, era sofrível. Era um desafio enorme. Eu fazia porque eu sentia que eu precisava ocupar esse espaço. Eu, como escritor, precisava também estar aqui para poder atingir um outro público e disseminar a mensagem. Mas para mim era muito difícil, era muito sofrido, era realmente muito complicado gravar vídeos. Eu gaguejava, ainda gaguejo, né? As edições aqui são porque eu me enrolo, assim, eu gaguejo, eu me perco, sabe? Fico pensando, então assim... Mas para mim era muito mais complicado, eu me perdia demais, eu ficava desconcentrado, eu não conseguia olhar para a câmera, ficava olhando para o lado. Então, assim, foi muito complicado o processo de aprendizado aqui para ir para o YouTube, porque eu sou escritor. O meu ambiente de trabalho é o computador, é o teclado, é o papel, é sentar, digitar, sabe, pensar muito antes de escrever um texto, depois revisar esse texto incontáveis vezes. Então, meu trabalho é no papel, é o trabalho que eu faço bem. O YouTube é um trabalho derivado, né, que acabou se tornando minha profissão, mas foi por acidente, foi um percurso acidental. Então, para mim, escrever artigos é muito mais simples do que fazer um vídeo sobre um assunto.
embora eu adote aqui no vídeo, né, eu não preparo o roteiro, mas embora eu adote uma estrutura de dissertação, né, que tem uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que é basicamente a estrutura mais básica de um texto explanativo, né, explicativo sobre algum assunto, se vocês observarem aqui, vocês podem fazer, vocês podem pegar um vídeo meu e dissecar e vocês vão observar. Tem a introdução, que eu apresento o tema, depois eu apresento as defesas de cada um dos pontos que eu tenho para mencionar, e depois eu tenho a conclusão. É a estrutura básica dos meus vídeos aqui. É uma dissertação em vídeo. É um artigo em vídeo. É o que eu faço. E eu não tenho roteiro, então eu vou improvisando aqui, vou falando, vão me surgindo ideias, depois eu no meio do vídeo vou pesquisar alguma coisa porque surgiu uma outra ideia. Então, assim, é muito no improviso. E o artigo e no texto eu tenho esse controle sobre o texto. Então eu posso voltar, reler, reescrever, cortar partes, adicionar partes. No vídeo não tem como adicionar. Se eu esqueci de alguma coisa aqui, vai sem o material que precisava, porque eu esqueci. Não tem como adicionar depois, não tem como, sabe, 2 dias depois adicionar uma fala. Não tem como, porque o vídeo eu gravo, edito e vai pro ar. E o artigo não, o artigo tem esse cuidado. Então esses artigos que eu publiquei na carta foram artigos, por exemplo, que ao longo da semana eu vou pensando num tema, algum tema que eu às vezes até fiz vídeo aqui, deu bons resultados, teve uma boa repercussão, teve um bom número de comentários, uma boa interação com vocês, e daí a partir desse tema da semana, esse assunto que é importante da semana, na semana seguinte eu ia lá e publicava um artigo, escrevia um artigo e publicava. E é importante mencionar aqui, desde que eu comecei a escrever para a carta, na conversa inicial com os editores, eles falaram assim, olha, se você tiver alguma dificuldade de pensar algum tema, você nos escreva aqui que a gente propõe alguma coisa, a gente joga as ideias, então assim, fique livre para poder se comunicar com a gente. E em nenhuma vez, em um ano e meio publicando com eles, em nenhuma vez eles disseram, escreva sobre isso, fale sobre isso. Mais do que isso, nenhuma vez eles foram lá e mexeram no meu texto, alteraram alguma coisa, mudaram alguma ideia, pediram para que eu reescrevesse. Os textos que estão publicados nesse livro, Minha Especialidade Matar, ou no portal da Carta Capital, são textos que eu quis escrever, cujo tema eu escolhi, do modo como eu queria ter escrito, dizendo as coisas que eu queria ter escrito. E isso fica muito claro no portal. Se for no portal lá na minha seção, eu vou falar, olha, a opinião aqui é do autor. Então são as minhas opiniões, as minhas visões, as minhas leituras, as minhas análises. Em nenhum momento me foi imposto nada nesse sentido. Nada. Na Folha de São Paulo, que é o primeiro artigo do livro, já teve um trabalho editorial em cima daquilo ali. Eu mandei para o editor da Folha de São Paulo, ele revisou, ele pediu para que cortasse, tinha que enxugar o texto. O que está no livro é uma versão estendida do texto, porque na Folha de São Paulo foi reduzindo, ficou, sabe, pequenininho. Então o artigo publicado no livro é bem mais longo do que o artigo que saiu na Folha de São Paulo. Porque foi para edição impressa, tinha uma extensão máxima, tinha um limite de caracteres que eu podia escrever. Na Carta Capital, não. Na Carta Capital, se eu escrever um texto de 4 folhas, como é no portal deles, vai para lá e não tem problema. Então, fique claro isso aqui, são os meus textos com assuntos que eu escolhi para falar do meu modo. Não tem nenhuma edição ali, não tem nenhum trabalho de cortar nada. E vale mencionar também, que eu até falo isso no agradecimento do livro, muitos desses artigos eles foram editados ou foram revisados pelo Sálvio. O Sálvio é um editor na Cotter, ele não tem nenhuma relação com Carta Capital, mas quando eu publiquei o primeiro livro com eles, que foi O Cego em Buenos Aires, o Sálvio fez um trabalho fenomenal sobre o livro, que é um romance. Então, assim, ele manteve todo o texto, basicamente, né? Mas às vezes uma palavrinha ali, um parágrafo, alguma coisinha que ele mudava e que dava, assim, que brilhava o texto. Então o Sálvio é um tremendo de editor. E quando eu comecei a publicar na carta, ele falou para mim, olha, quando você quiser mandar os artigos para mim, mande que eu dou uma sapecada, dou uma lida, dou uma... sabe, uma revisão nesse texto aqui, uma revisão editorial, e eu mandei muitos artigos para ele, e muitos desses textos passaram pelo crivo do Sálvio. Então alguém no qual eu confio bastante, e que vai publicar agora, já está na pré-venda, o livro do Carlito Neto, do canal Historiador, que é Política Sem Politiquês, um livro de introdução a conceitos políticos, né, noções políticas. Então é uma editora que está na resistência, uma editora que comprou essa briga, e depois, quando a gente foi publicar o livro do Olavo de Carvalho, que a gente tinha uma outra editora, que é uma editora grande no Brasil, a editora ficou com medo porque foi ameaçada pelo MEC, eles disseram que se continuasse publicando livros contra o governo ou contra, sabe, o Bolsonaro, que teriam problemas, e a editora ficou com medo, a gente cancelou o contrato com eles, e quem comprou o projeto foi a Cotter, foi o Sálvio. O Sálvio falou, vamos nessa, vamos publicar o texto aqui, ter com a Heloísa, vamos lançar esse livro, vamos comprar briga, e foi o que aconteceu. E também revisou o texto, também fez uma leitura ali para melhorar o texto, e ficou muito bom também. O livro com a Heloísa se chama Meu Pai, o Guru do Presidente, que é um livro no qual a gente mostra a relação da Heloísa de Carvalho, a filha do Olavo de Carvalho, com ele, nas seitas esotéricas, na tarica islâmica, e depois quando ele vai se aproximando da questão política e se tornando o guru do presidente.
E vale lembrar que a Heloísa de Carvalho, essa semana, ela teve muita visibilidade porque ela foi uma das pessoas que denunciou o Queiroz lá em Atibaia. Ela mora em Atibaia e ela denunciou o Queiroz para o Ministério Público. Então pode ser sim que o Queiroz tenha sido preso agora graças a uma denúncia da Heloísa de Carvalho, que mora ali naquela região. Hoje, mais tarde, tem no Fantástico entrevista com a Heloísa de Carvalho. Então, assim, confiram, porque amanhã a gente vai comentar isso de manhã. Então, então essa editora, ela abraçou aqui, né? Ela abraçou os projetos meus, ela, sabe, em Portugal eu encontrei com o Salvo, a gente foi lá fazer lançamento em Portugal, fiz encontros lá, então, de fato, é alguém no qual eu confio bastante para o trabalho com o texto, né? Com esse material. Então, nesse sentido, ajudou a melhorar muito os meus outros livros e também agora Minha Especialidade é Matar, porque esses artigos foram trabalhados em tempo real, como eu disse. Eu escrevia e mandava para o Salvo, dá uma olhadinha, Salvo. Ele mandava de volta com alguns retoques ali, com algumas edições. E só uma última observação, que para esse livro eu ia escrever uma introdução. Porque como eu sei que muitas dessas coisas aconteceram, e quem lesse o livro talvez não tivesse muito, sabe, a noção do que se deu ao longo desse ano, e antes disso também, durante a campanha eleitoral, então eu tinha escrito uma introdução que era para explicar como o Bolsonaro é eleito, como ele chegou ao poder. E eu fui escrevendo essa introdução, ela foi ficando tão longa, tão longa, tão longa, que eu resolvi tirar essa introdução e transformar num outro livro. Então eu estou trabalhando sobre esse outro livro agora, que possivelmente nos próximos meses vou lançar também, que será um livro para entender a eleição do Trump, o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e a eleição do Bolsonaro. Quais foram os mecanismos nesses três processos aqui, mecanismos similares que levaram à vitória dessas pessoas, né? Tanto do Trump quanto do Bolsonaro, e a vitória do discurso xenófobo, nacionalista do Brexit. E tá ficando bem interessante, na verdade, porque fala de fake news ali, fala de internet, de redes sociais, fala de manipulação de dados das pessoas, fala, sabe, desses processos da extrema-direita no mundo, a extrema-direita global. Então, ainda estou trabalhando, vai ficar mais longo ainda. Já está bastante longo, mas vai ficar mais longo ainda. E é complementar, na verdade, né? Eu acho que esses três livros aqui, o do Olavo de Carvalho com a Heloísa, que eu escrevi com ela, esse agora do Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, e esse outro que estou escrevendo agora, são três modos de observar esse contexto atual. São três pontos de vista, são, sabe, três acessos a esse contexto agora. E são assuntos sobre os quais eu me debrucei bastante, né? Sobre o Olavo de Carvalho, que eu fiz vários vídeos aqui refutando o Olavo de Carvalho, mostrando as besteiras que ele diz, como ele não entende de conceitos de política, como ele não entende de conceitos de filosofia, como, sabe, ele distorce tudo que ele toca. Ou seja, foi alguém sobre o qual eu me debrucei bastante, sobre a obra dele, né? Aquilo que ele diz, os artigos dele, é muita bobagem. E a aproximação com a Heloísa se deu por causa disso. Eu fazia esses vídeos aqui sobre o Olavo, e um dia a Heloísa comentou aqui no meu canal, eu respondi, a gente começou a conversar, trocar ideias, e a Heloísa é uma enciclopédia do Olavo de Carvalho. Qualquer coisa que você precise aqui, algum print de alguma postagem que o Olavo fez em 2018, ela tem lá arquivado, ela arquiva tudo que o Olavo publica. Então foi muito tranquilo trabalhar com ela, porque ela tinha provas de tudo que ela dizia. A Heloísa, o importante disso é que ela tem prova de tudo que ela afirma. Tudo que ela fala sobre o Olavo, sobre o pai dela, tudo que ela fala sobre as questões olavistas, ela tem as provas, ela tem as evidências da própria boca do Olavo, prints do Olavo, prints de olavistas, ou seja, isso me deu muita confiança na escrita do livro com ela. E no caso desse livro do Bolsonaro agora, isso também está documentado na imprensa de maneira vasta, né? Tudo que eu falei nesse livro aqui, vocês podem conferir na imprensa, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, Revista Época, Isto É, Veja, Jornal Nacional, qualquer jornal que vocês consultarem, tudo que está nesse livro ocorreu, de fato, né, está documentado e foi a base daquilo que eu escrevi. Carta Capital também, que publica muita coisa. Porque, como eu falei hoje de manhã, a questão da verdade tem justamente a ver com isso. Se aquilo que você diz corresponde aos fatos. É tudo que é necessário para a verdade, é que aquilo que você diz esteja de acordo com a realidade. Se não está, pode até não ser mentira. Se você não tem como comprovar que você disse a verdade, pode não ser mentira. Mas também fica naquela coisa, fica na dúvida, né? Então, para concluir esse vídeo, eu quero agradecer, primeiro, ao grupo de tradutores que se prontificou para me ajudar. É muita gente, como eu disse aqui, são 70 pessoas, eu acho, que estão fazendo agora isso. É muita gente, muito obrigado mesmo. Vocês são fera, vocês são show. Vocês estão dando uma lição, na verdade, de como trabalhar em conjunto, daquilo que a gente pode fazer quando a gente se une para uma coisa maior. Então, muito obrigado. E também gostei muito de compartilhar com vocês o meu processo de escrita, né, desses artigos, como é que foi, como eu trabalho com a Carta Capital, e espero, talvez, em breve, ter outros canais também para divulgar meus textos, porque eu gosto. Na verdade, escrever é o que me realiza. O YouTube aqui, embora, como eu disse, seja meu trabalho hoje, ele é um apêndice da minha escrita. E, por fim, confiram esses livros, né? Confira esse livro novo, Minha Especialidade é Matar,
que está na Amazon disponível já em e-book e está na pré-venda na Cota Editorial. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Confiram o livro meu com a Heloísa de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, no qual a gente conta as histórias da Heloísa junto com o pai dela, com seitas esotéricas e as maluquices do Olavo. E também Um Cego em Buenos Aires, que é um livro meu de ficção. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aqui, entender um pouquinho mais desse processo. Quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso aqui, né? Sobre o olavismo, sobre o Olavo de Carvalho, sobre a Heloísa de Carvalho agora revelando onde está o Queiroz. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!